E nós continuamos aqui o nosso papo sobre qualificação profissional com o consultor e professor Nelson Canabarro. Nelson, pessoal, um dos primeiros passos aí para quem vai entrar no mercado daqui a pouco é a busca pela graduação universitária. E para isso tem que passar pelo vestibular. Nós tivemos a divulgação aí do vestibular da UEPG essa semana e o anúncio aí de algumas alterações para quem está, o pré-calouro agora, o pessoal do terceirão agora em 2012. O pessoal está meio confuso com todas essas mudanças. Como é que vai ser? Bem, a nossa opinião, minha como professor e da instituição CEPAM, é que a mudança do vestibular da UEPG foi para melhor. Por várias razões. Primeiro que eu sou das antigas, então eu fiz um vestibular de 4 dias, com 50 questões por dia, e todas as disciplinas eram eliminatórias. Nós tínhamos que ter 12 acertos mínimo, que era uma linha de corte diária. Então eu fazia prova de português e línguas, 12 acertos. Se tivesse 11, estava eliminado. A redação era eliminatória. Então era uma avaliação completa. Você pegou a dissertativa? Não peguei a dissertativa. Eu peguei. O ano que dois vestibulares que eu fiz, tinha dissertativa, um ano era dissertativa de História e no ano seguinte era dissertativa de Geografia. Eliminatória, não interessava o curso que você ia fazer. Então, veja, essas mudanças, se você pensar assim, dissertativo de História e de Geografia, qual a razão? Por que isso foi colocado na época, né, para um processo seletivo de universidade? Então, se for analisar o contexto histórico, deve ter algum significado. Olhando hoje, não faz o menor sentido. Não é verdade? É verdade. Você pensa, por quê, né? Porque uma dissertação de geografia vai ser eliminatória para um engenheiro, sei lá, um engenheiro químico, por exemplo. Ou um para físico, quem está fazendo direito, pedagogia. Né? Pedagogia. Mas... Então, mas na época devia ter algum significado, contexto histórico, né, precisa ser analisado dessa forma. Isso foi em 1900 e bolinha também, não vai entrar, não vamos entrar no mérito. Eu entrei na universidade na primeira turma de anual. Ah, tá. E daí, entrei um pouco antes. Aí mudou o vestibular, que era múltipla escolha, com 4 dias e tudo mais. E depois foi mudado o vestibular novamente, reduzindo para 3 dias, depois para 2. Foram criadas as provas de somatória, que também foi um ganho, porque elimina o chute, né? O aluno mais preparado acaba sendo o mais favorecido na prova de somatória, porque ele vai com mais certeza e mais tranquilidade para a aprovação. Essa mudança do vestibular da UEPG, que é o nosso contexto histórico, né, é uma mudança que tem a ver com a ação do governo federal. Primeiro, né, a prova de conhecimentos gerais, que era o primeiro dia que foi eliminado, ela acabava sendo uma prova como outra qualquer. Somente as questões de física, química e matemática englobadas numa única prova e algumas notícias, fatos históricos mais recentes e relevantes tinha questões nisso. A prova do Enem, que substitui a prova de conhecimentos gerais, é uma prova ampla e que exige uma capacidade de concentração e raciocínio do aluno maior do que exigia a prova do primeiro dia da UEPG. Não em termos de dificuldade, mas vamos pegar o exemplo, a extensão das questões. A prova é extensa, ela é cansativa, ela precisa mesmo que o aluno tenha foco. Interpretativa, né? Isso. Privilegia a às vezes a questão mais que a decoreba. E às vezes a questão é extremamente simples de resolver, mas a extensão da informação, todos os dados que estão espalhados num texto, cobra do aluno uma capacidade de interpretação de texto muito grande. Isso é fundamental para qualquer profissional. Você como jornalista, se você não souber interpretar texto, você morre na tua profissão. Mude de função, né? Exatamente. Porque aí você não tem como. Você não existe para o mercado. Eu, como professor, a mesma coisa. Então, a prova do Enem, substituindo a prova de conhecimentos gerais, foi muito bom. O governo federal tem feito um trabalho intensivo para que seja criado um sistema único de acesso à universidade. O TFPR já aderiu. Né? Nós já estamos lá desde o primeiro momento com acesso unificado pelo SISU, que é o Sistema Integrado de Seleção Universitária. E algumas outras universidades federais já adotaram, Piauí, Alagoas, Rio de Janeiro. Então, vai acabar uma tendência que todas as federais adotem o SISU. Aí acaba o vestibular, Nelson? Acaba o vestibular. Na UTFPR já acabou. Que é como o sistema norte-americano lá de avaliação de currículos? Não, no caso o Enem vai ser um vestibular único. Né? A nota do Enem, o score do Enem vai ser aquilo que vai definir a tua entrada nessa ou naquela universidade. Nós tivemos uma aluna nossa que passou em medicina na Federal do Piauí pelo Enem. E aí você universaliza isso em todo o país? Quer dizer,
Sem precisar deslocar os alunos, porque medicina é um exemplo claro. Os candidatos à medicina migram pelo país fazendo vestibulares e para estudar. Agora eles podem fazer com as universidades que adotaram o Enem como acesso unificado, o Enem na sua cidade, submete o desempenho dele do Enem, como é o caso dessa nossa aluna, passou no Piauí, na Federal do Piauí, em medicina. É uma federal, é medicina, é o que ela queria, só que agora ela só vai morar lá para estudar, mas não precisou ir até o Piauí fazer o vestibular. Isso aí é a certeza da aprovação. E do ponto de vista de que a gente via uma tendência aí dos cursos universitários terem na grade curricular um percentual voltado para o regional. Quer dizer, então a gente vê muita coisa, né, em vários cursos voltados aqui para a nossa necessidade regional. Isso não vai acabar mudando um pouco esse perfil da regionalização? Olha, esse percentual não é muito alto. Eu acho importante ter o percentual que fala da questão regional, porque quando a gente fala da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a gente pensa inicialmente no atendimento das demandas da região dos Campos Gerais. Mesma coisa, o UEL, a Federal, a TFPR, cada universidade é colocada num local visando o desenvolvimento daquele local. E o desenvolvimento humano é o que provoca o desenvolvimento econômico e social. Quanto mais pessoas formadas em nível superior, com capacidade empreendedora, mais chance tem de desenvolver o local. Então, quando as universidades são implantadas, a ideia é essa. Por que estão sendo implantados os institutos federais em vários lugares? Por exemplo, o professor Simão, lembra dele? Lembro. Ele está em Corumbá. É diretor de uma unidade do Instituto Federal em Corumbá, no Mato Grosso. Corumbá é divisa com a Bolívia. Com a Bolívia, isso. E como que desenvolve aquela região? Então, um Instituto Federal formando técnicos e formando pessoas em nível superior de tecnologia ajuda a desenvolver a região. Então, por isso que é implantado lá. É feito tem toda essa preocupação, né? Então, a regionalização ela é importante. Então, voltando a falar da mudança do vestibular do EPG, teve uma outra mudança importantíssima, foi 50% das vagas de todos os cursos vão para o PSS, Processo Seletivo Seriado. O PSS garante 80% a 90% de alunos da região na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ah, tá. Isso é muito importante, porque senão pode acontecer o fenômeno de que pega a medicina, por exemplo, não tenha nenhum estudante de Ponta Grossa daqui a um tempo se o vestibular for eliminado e deixar somente o Enem. E aí você tem uma tendência de você não ter o médico aqui, porque isso, o profissional porque ele termina e vai embora pela universidade pública, ele acaba, vamos dizer, criando uma espécie de obrigação social da contrapartida. Sim. Né? Porque, estudou de graça. Não, ele não estudou de graça. Houve, alguém Exato, pagou, não alguém existe pagou. almoço grátis. Exatamente. Né? Então vamos pegar esse exemplo da nossa aluna que passou no Piauí. Ela não vai ficar morando lá depois de formada. A menos que o mercado seja excelente para médicos. Senão ela vai voltar para casa e vai trabalhar aqui, no Paraná. Então, a Federal do Piauí vai gastar um tempo, um investimento muito grande lá com ela, porém ela não vai beneficiar o Piauí, ela vai beneficiar o Brasil, mas não o Piauí. O PSS vai garantir isso. Então, por exemplo, nós colocamos 4 alunos via PSS em medicina. E existe uma que tem a primeira da lista de espera, que vai entrar porque nós já temos notícia de alunos que passaram que não vão fazer aqui, vão fazer em outro lugar. Então, 5. Daí, 4,5, porque o Rodolfo ele fez o primeiro, o segundo e o super conosco, que foi para Curitiba. O Sagrada pôs 3, o Master pôs 1. Então, só aqui são 4, 7, 8 dos alunos de medicina do PSS de Ponta Grossa. Então, isso que é o fundamental. E os outros 2 são de Curitiba, que também já não é tão longe. Então, a gente precisa ter esta noção que o PSS fez isso. A garantia das 50% das vagas do PSS fez isso. O vestibular universal vai continuar trazendo gente de fora e dividir as vagas. Nós colocamos 2 pelo universal. Eu não sei o desempenho das outras escolas no vestibular universal, mas é assim que vai ser. E a primeira prova sendo o Enem e a específica sendo no dia próprio da UEPG, deu uma facilidade de preparo para os estudantes, porque a gente vai ter, como no CEPAM, por exemplo, ensino integral. Manhã e tarde para o terceiro ano, obrigatório, não é optativo, é obrigatório. Pela manhã o terceiro ano regular e à tarde até abril preparatório para o Enem. Fez o Enem, pela manhã o terceiro ano regular, a partir de abril preparatório para as específicas da UEPG. Então ficou mais fácil, na verdade, preparar o nosso aluno.
para Então, ele um se foco mais... candidatar. Mas mais importante do que tudo isso, toda a estrutura do CEPAM, a mudança de vestibular, é o estudante fazer um propósito de entrar na universidade. Nós temos um caso, o Arnaldo, que passou em medicina agora, não é o primeiro vestibular dele, ele já tentou uns vários, não sei quantos, para falar bem a verdade. Mas um dia ele falou, não, eu vou passar no vestibular, eu pus na cabeça que eu vou entrar na universidade. E daí, a partir desse momento, ele mudou de atitude com ele mesmo. Então, o mais importante de tudo isso, seja o primeiro geral, ou o 45º que entrou no curso, que não faz a menor diferença, faz a menor diferença? Todos vão ser médicos iguais, a gente precisa colocar na cabeça o seguinte, metade a escola faz. Seja o CEPAM, seja a Sagrada, seja o TFPR, seja qual for, a metade a escola faz. Oferecendo boa estrutura, bom material, bons professores, método de ensino. A outra metade é competência do aluno e o apoio da sua família. Se o aluno não fizer a sua metade, 50%, ninguém entra em medicina. Tá certo. Nelson, com essa dica importante aí para o pessoal que vai começar o ano letivo, eu agradeço demais a tua participação e a gente volta a conversar porque esses assuntos aí são muito importantes. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite.